Então, bom dia a todas e todos, sejam uma vez bem-vindos à nossa aula. Hoje, a segunda aula de psicologia, né? De psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. Na aula passada, começamos a trabalhar o tópico 1, né? Que é o tópico sobre epistemologia e psicologia, falando da importância da gestão do conhecimento, o que é o conhecer, né? E esse conhecimento, então, é que vai provocar o aprendizado. Então, nós falamos um pouco sobre o que era o conhecimento, a ciência em Popper e o viés da refutabilidade, da falseabilidade. Vimos uma questão do Kuhn, né, do Thomas Kuhn, a questão da epistemologia originando ali os paradigmas e a comunidade científica, e permitindo a revolução, permitindo que o desenvolvimento de uma comunidade pense de uma maneira diferente. Então, já mostrando para nós que não existe a verdade com V maiúsculo, né? Uma verdade, uma doutrina, um dogma científico, mas que o aprendizado ele se dá de maneira maleável na cultura, né? O aprender, ou aquilo que a gente aprende, é feito por verdades. E uma hora uma coisa é verdade, e outra hora aquela mesma coisa que era verdade não é mais verdade. A gente viu isso com a cosmologia, a superação da cosmologia ptolomaica, né, de que a Terra estava no centro, né, do geocentrismo, para uma compreensão cosmológica heliocêntrica com Copérnico, né, o heliocentrismo. Né? Então, vivemos um mundo que permite, né, que a gestão do conhecimento, que o conhecimento seja travado, né, por sua superação. Ficou faltando a gente falar um pouquinho de Gaston Bachelard, né? E Bachelard trabalha a questão da natureza e o significado dos obstáculos epistemológicos, tá? E o que seria esse obstáculo epistemológico para o Gaston Bachelard? Seria aquilo que impede a gente de alcançar o conhecimento. Para falar a verdade, eu ia começar já com o Boaventura, mas como é algo tão importante, eu vou já aqui partilhar com vocês o texto do Bachelard e vou fazer certinho. Como nós vamos ficar aqui até meio-dia, vai dar tempo da gente fazer o Gaston Bachelard e fazer o Boaventura. Vou passar aqui, vocês têm no AVA o texto, está lá epistemologias clássicas, né? Vou aqui compartilhar com vocês o texto do Bachelard. Espera aí só um momentinho. Fazer igual eu fiz na mesma metodologia, né? Ler o texto com vocês e ir comentando. Tá? Vamos lá. Apresentar. Uma janela. Aqui. Né? Mas vocês não precisam ficar aqui. Se vocês quiserem abrir o texto também no AVA, né? Para ficar talvez maior, né? Pode ser feito também. Mas vamos lá, então. O que Gaston Bachelard está falando para a gente? Aqui um pequeno resumo, né? O obstáculo epistemológico é a ideia que proíbe uma outra ideia. O problema do conhecimento científico deve ser colocado em termos de obstáculos. E não se trata de obstáculos externos, lentidões e disfunções aparecem dentro mesmo do ato cognitivo. O que é ato cognitivo, gente? O que é essa expressão? É ato do conhecer, é ato do aprender. E nós, então, como educadores, como pedagogos, nós estamos pensando justamente naquilo que estrutura os atos cognitivos, né? O que facilita o aprender. Então, Bachelard está mostrando para a gente que existem alguns obstáculos internos dentro do próprio conhecimento que às vezes atrapalha a gente conhecer. A verdade é que conhecemos contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal feitos, superando aquilo que dentro do próprio espírito
torna-se obstáculo para espiritualização. Espiritualização aqui é o grau máximo de conhecimento. Você conhece bem, seu espírito fica repleto, você fica feliz, né? Sua alma, né, no caso, sua consciência, fica bem, porque você passa a conhecer, tá? Aí ele coloca aqui, exemplos de obstáculos epistemológicos são a experiência anterior ou a presunção de possuir evidências incontestáveis, tá? A ideia de substância e a da vida. Vou dar um exemplo mais claro. O que é isso do conhecimento anterior? Significa que quando a gente vive algo antes, porque a gente já teve uma experiência, a gente pode muitas vezes entender que porque tivemos uma experiência, que a verdade está naquela experiência. Hoje nós vivemos um bocado de situações relacionadas a isso, tá? Tipo, mas isso eu tô falando para você conhecer o que é correto. E a pessoa, não, mas eu tive uma experiência lá na minha infância que eu vi que não era assim e aí impede esse conhecimento anterior, mal feito, de conhecer as coisas novas, coisas, digamos, mais bem elaboradas, dentro do padrão científico, tá? Por exemplo, o negacionismo que nós temos hoje com relação às vacinas. Eu sei que eu falei isso na aula passada e hoje a gente termina isso, né? Mas é um exemplo desse, porque fulano passou mal quando usou uma vacina, agora ele acha que vacina não serve para nada, né? Então, as experiências anteriores interferem, ou a maneira como elas foram encaradas para nós, ensinadas para nós, impedem, às vezes, a gente acessar novos conteúdos e, então, ter novos conhecimentos. Esse é o que o Bachelard está chamando de obstáculo científico, obstáculo epistemológico, tá? E aí, o que acontece, gente? A gente sempre vai superar o conhecimento. Por exemplo, vamos pensar matematicamente. Um dia chegaram, apresentaram para nós os números naturais, lembra o Nzinho? Depois ensinaram os números inteiros, que os números naturais começavam no zero, mas os números inteiros significavam que era infinito para baixo. E começou a ter o menos um, o menos 5, o menos infinito. Então, no números naturais, existia do zero ao infinito positivo. Nos números inteiros, do menos infinito ao mais infinito. Então, quebrou as barreiras da numeração. E a gente foi desenvolvendo isso, né? Números racionais, números reais, e fomos entendendo, ampliando o nosso conhecimento matemático. Até um determinado momento que chegou e falou assim: olha, existe um tipo de número que vocês não conhecem ainda. São os números complexos, né? E a gente saiu daquela ideia de que quando a gente escrevia assim, via uma raiz quadrada de um número negativo, né? Raiz de menos 4, a gente colocava o quê? Não existe solução em R. Não existe solução em R. Então a gente achava que não existia solução. Só que a gente achava que o mundo era os números reais, do mesmo jeito que a gente tinha achado que tinha irracionais, tinha racionais, tinha inteiros, tinha naturais, né? E a gente estava falando de números complexos. E entendeu que i ao quadrado é igual a menos 1. E aí começou a ter letras também, né, nos números, e não apenas na parte da álgebra. Não era x ao quadrado. A gente não estava falando de x ao quadrado, não estava falando de fórmula de Bhaskara. A gente estava falando, na verdade, de outra coisa. Que existe um número que é I, que é uma letra, que estava falando sobre aquilo que ia além dos números reais. Tá? Então, a gente pode falar usando matemática, mas pode falar de um bocado de outros conhecimentos, né? Quando a gente entende na biologia o que os ciclos citológicos ou o ciclo molecular, numa biologia molecular, né? Quando a gente pensa, né, na química, né, uma das coisas que os químicos veem na primeira disciplina de Química Geral 1, qualquer coisa, Karen pode até falar depois com você. Karen também fez a química, né? Mas é que a gente acreditava que existia apenas
3 estados da matéria, né? Aí ele começa a falar do 4º estado da matéria. Então, quer dizer, a gente, quando vai desenvolvendo uma competência, uma habilidade numa determinada área do conhecimento, a gente vai fluindo a nossa mente para um determinado caminho, a gente vai percebendo que o principal obstáculo para a gente aprender o conhecimento é o que o Gaston Bachelard está falando, que é abandonar isso, cara, isso. São realidades mutáveis, sim, porque a verdade é mutável, que é abandonar aquilo que a gente encarava como sendo uma verdade anterior. E é difícil a gente abandonar certas verdades, né? Porque a criança ali, no ato de aprender, ela vai ter que abandonar certas coisas que ela aprendeu em casa, com a mãe, com o pai, com a família, e que tinha um erro epistemológico sendo colocado ali, né? A criança entende que ela podia, sei lá, hábitos de higiene, ela começa a ganhar novos hábitos, que ela não pode colocar o dedo na boca, porque é um conhecimento científico de que o dedo tem bactérias, tem vírus, e que ela, para colocar o dedo, teria que lavar a mão. Então, quer dizer, são gestos que a gente vai a vida toda cumprindo esse circuito para aprender. A gente está falando de uma psicologia do aprender e do desenvolver, então que eu tenho que abandonar, segundo Gaston Bachelard, os obstáculos epistemológicos que a gente possuía e que eram intrínsecos ao próprio conhecimento, tá? A palavra vida é uma palavra mágica, né? Para o Gaston Bachelard coloca, né? Por quê? Porque na vida, parece que o experienciado vivido na vida, ele é maior, ou ele faz mais sentido do que aquilo que a gente está conhecendo do ponto de vista epistemológico. Tudo isso nos faz compreender que ascender à ciência, ou ir em direção à ciência, o Comte vai chamar atingir um estado positivo, progressivo de saber. Rejuvenescer quer dizer aceitar uma brusca mudança que deve contradizer um passado. Então, ascender à ciência significa o quê? Abandonar conhecimentos que foram adquiridos anteriormente, porque o conhecimento funcionaria como uma escadinha. A gente vai ampliando, vai desenvolvendo, vai caminhando e vai deixando para trás aquilo que a gente aprendeu anteriormente, os esquemas anteriores. E aí, então, aqui a gente vai ter o texto, né, do obstáculo epistemológico do Gaston Bachelard, um texto relativamente, né, tudo é texto que eu coloco, são textos pequenininhos, né? Mas então que vai estar falando sobre isso, né? Sobre esses pequenos obstáculos para a gente ascender, para a gente gerar o conhecimento, tá? Eu vou ler o texto para a gente não ficar depois com dúvida nessas questões. Vamos lá. Quando se procuram as condições psicológicas do progresso científico, chega-se logo à convicção de que o problema do conhecimento científico deve ser colocado em termos de obstáculos. E não se trata de considerar obstáculos externos, como a complexidade e a fugacidade dos fenômenos. Não é isso, não. Tá? Nem de incriminar a fraqueza dos sentidos e do espírito humano. Lentidões, disfunções aparecem por uma espécie de necessidade funcional, dentro mesmo do ato cognitivo. Então, ele não está falando dos problemas de aprendizagem e nem está falando que simplesmente o conhecimento muda. Ele está colocando das crenças que a gente tem que o conhecimento anterior era mais válido, ou era mais forte, ou ele quer dizer alguma coisa a mais, tá? E ele está falando aqui de condições psicológicas porque se tratam de um convencimento. Isso faz parte da nossa natureza. A gente se apega a certas verdades e acha que aquelas verdades são imutáveis. Igual, tipo, a gente quando fala assim de amor, né? Aí a gente romantiza o amor e pensa o amor sem problemas, o amor tudo pode,
o amor, e falo de umas vezes o amor romântico, né, como se fosse o livro, né, de São Paulo aos Coríntios, né, capítulo 13, lá na Bíblia, né, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor, e o amor supera tudo. Gente, o amor nem sempre supera tudo. Então, o Bachelard está falando o quê? Que nós temos que pensar os nossos conceitos e o conhecimento de uma maneira que esse conhecimento permita a mutabilidade, que ele permita o desbloqueio dessas condições psicológicas de acreditar, porque nós aprendemos uma coisa na vida, que aquilo ali é a verdade eterna e que não vai ter, nunca vai ter problema. É aqui que mostraremos causas de estagnação e até de repressão. É que descobriremos as causas de inércia que chamaremos de obstáculos epistemológicos. Conhecimento do real é uma luz que sempre projeta sombras em alguma parte. Ou seja, sempre vai ter um lado ali que a gente não vai conhecer direito. Ele nunca é imediato e pleno. Ou seja, a gente nunca aprende da primeira vez de maneira imediata e constante, pronto, acabou, formatou a máquina cérebro e aprendeu e agora já tem o conhecimento dele. O conhecimento é constante. Isso é importante para a psicologia pensar a epistemologia, porque a gente vai compreendendo, então, que o aprender é um ato constante, que vai ter suas peculiaridades na criança, mas que alguns vão aprender de um jeito, outros vão aprender de outro jeito, e a gente tem que colocar esses problemas para o próprio aprender. Tanto que um tipo de teoria de psicologia da aprendizagem é a baseada em problemas. Vocês já devem ter ouvido falar, né? De aprendizagem baseada em evidências, aprendizagem baseada em problemas, que é justamente a superação desses questionamentos aqui epistemológicos. Tá? Então, aqui, as revelações do real são sempre recorrentes. Então, mais uma vez, o conhecimento tem que ser constante. O real, aquilo que é o mundo, nunca é aquilo que se poderia crer, mas aquilo que deveríamos ter pensado. Que isso é uma outra questão da epistemologia. O conhecimento, gente, é formulado na cabeça, no cérebro, na pessoa, no sujeito, no indivíduo, não no livro, não no mundo. Na verdade, o mundo é a lógica que eu coloco através do meu conhecimento. Tá? Então as pessoas veem às vezes a mesma realidade, e para elas são mundos completamente diferentes, a partir da história, das experiências psicológicas e obviamente da lógica, então que vai colocar sobre aquele conhecimento. Então nós enxergamos uma mesma realidade também de maneiras diferentes. Então, vamos aprender e conhecer de maneiras diferentes. O pensamento empírico é claro para coisas feitas, quando o aparato das razões foi atualizado. Valendo a um passado de erros, encontraremos a verdade em um autêntico arrependimento intelectual. E aqui é o que acontece quando a gente, então, entende que a gente acreditava numa coisa errada. A gente até se arrepende, né? Né, os relacionamentos são isso. Você chega assim e fala assim, eu pensava que eu conhecia fulano. Pensava que eu conhecia ciclana. E não é bem aquilo que falaram para mim, não é exatamente aquilo que estava vendendo, né? Assim, a gente então se arrepende do ponto de vista intelectual, porque acreditava numa mentira como se ela fosse uma verdade. E o conhecimento científico vai ter isso à torto e à direito, vai ser recheado dessas mentiras intelectuais que a gente vai criando para nós mesmos. Com efeito, conhecemos contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal feitos, superando aquilo que dentro do próprio espírito se torna obstáculo para a espiritualização, que é no caso que é obstáculo para se chegar a um conhecimento maior. A ideia de partir do zero para fundar e acrescentar o próprio patrimônio cultural é própria de culturas de simples justaposição, nas quais um fato conhecido é imediatamente uma riqueza.
Isso não acontece nas nossas sociedades contemporâneas, né? Inclusive, o próprio Paulo Freire falava isso, que eu tenho que levar em consideração um conhecimento anterior para a pessoa chegar ao próximo etapa da espiritualização, que é a etapa do conhecimento posterior. Então, só em sociedades muito simples dá para você simplesmente justapor um conhecimento ao outro. Na verdade, a nossa sociedade, ela trabalha com contradições. Então, o conhecimento está dialeticamente se relacionando com o outro, brigando com o outro, tentando conseguir alcançar o seu lugar, se debatendo com o outro conhecimento. Mas, diante do mistério do real, a alma não pode se tornar, por decreto, ingênua. Então, é impossível anular de um só golpe os conhecimentos habituais, conhecimentos rotineiros, os conhecimentos alcançados pelas suas próprias experiências. Diante do real, aquilo que se caracteriza, se acredita saber claramente, ofusca aquilo que se deve saber. Quando se apresenta a cultura científica, o espírito nunca é jovem. É, ao contrário, muito velho, porque tem a idade de seus preconceitos. Isso é bacana, hein? Quando se apresenta a cultura científica, o espírito nunca é jovem. Significa o quê? Vocês devem ter visto isso em filosofia da educação. É o John Locke. O conhecimento não é uma tábula rasa, não é jovem. Não é, né? Vocês estudaram John Locke, gente? Por favor, dá um ok aqui para mim se estudar. Vocês chegaram a estudar John Locke? Que é a tábula rasa? Que é a negação do inatismo, o homem como uma tábula rasa? Sim. Beleza, então. Beleza. Então, vocês sabem o que então, o Gaston Bachelard, obrigado, tá falando o quê, gente? Que nós não somos uma tábula rasa, como falava o Locke. Ou seja, nós não somos espíritos jovens. Vamos lá, então, Ana Beatriz, eu vou relembrar aqui. O John Locke, que era um inglês, ele era um empirista, um filósofo empirista. Te estuda geralmente isso em filosofia da educação. E ele dizia o quê? Que o homem é igual uma folha de papel em branco. Que cada conhecimento é como se escrevesse alguma coisa nessa folha de papel em branco. Tábula é a mesma coisa que uma espécie de prato raso. E as experiências, então, em John Locke, vão falando que vão dando socos, vão formando essa tábula. E aí ela vai conseguir colocar mais conhecimento ou conteúdos aqui dentro, porque ela não está mais rasa. Ela tem agora, passou a ser funda, porque os conhecimentos passam a entrar dentro desse prato fundo, tá? Ou a gente está escrito como uma folha de, não mais papel em branco, a gente tem coisas escritas pela experiência, tá? O lance é, Bachelard está falando para nós que nós não somos espíritos jovens. E quando a gente entra na sociedade, a gente passa a encarar aquilo que a cultura entende como verdade, e nós somos velhos, porque nós já temos tantas experiências e preconceitos e conhecimentos que parece que a gente vai viver aquilo para sempre. Quer um exemplo? Ó, não estou colocando a fé em ninguém em risco aqui, tá? Você pode continuar tendo a sua fé e tudo mais. Mas quando a gente é criança, falaram que tinha um tal de Adão e uma tal de Eva, lembra? E falaram então que Adão e Eva, né, tiveram um filho que era Caim, outro que era Abel, e a Caim matou Abel, e aí então nós temos o surgimento das tribos de Israel e o surgimento do mundo, né? E aí o pecado de Caim, né? Tudo bem, Ana. E aí, então, o pecado de Caim fez surgir a nossa humanidade pelo pecado de Caim e o pecado originário de Adão e Eva. Tá? Muitas pessoas, por conta da fé, Ana, elas entendem o surgimento do humano assim, através do Gênesis, que é a teoria criacionista. O criacionismo é justamente esse obstáculo epistemológico que o Gaston Bachelard está falando, para entender o darwinismo.
E é a concepção evolucionista do surgimento da humanidade. E é difícil você abandonar as concepções antigas, porque elas chegaram primeiro na nossa cabeça. E ainda aquelas que se recobrem sobre o manto, o véu da fé, fica mais difícil ainda, porque a pessoa acha que ela estaria desrespeitando Deus se ela acreditasse na evolução. E não é isso. Deus não criou o humano tão maravilhoso para quem tem fé? Por que esse humano não está se modificando, não está evoluindo com o passar do tempo? E por que Deus, para ser Deus, tem que criar um bonequinho de barro chamado Adão e um bonequinho da costela de Adão fazer uma mulher chamada Eva? Por que Deus não pode, então, ter feito essa simbologia que foram escritos pelos há tanto tempo atrás, né? Há 10 mil anos, lá no início da cultura judaica, hebraica, não é uma metáfora, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. A gente precisou passar tanto tempo para entender que nós estamos num mundo de mutabilidades, num mundo de mudanças. Se Deus é tão perfeito, por que ele não fez o Big Bang? Então, Deus pode ser o surgimento do universo pelo Big Bang. E aí, fé e ciências podem estar o quê? Casadas. E não ser uma contra a outra. Percebem? Então, o que o Gaston Bachelard está chamando de obstáculo epistemológico são todos os conhecimentos anteriores que faz a gente, do ponto de vista velho, intelectual, que não quer aceitar os conhecimentos novos. Tá? Então, há um abandono aqui da teoria de John Locke. Tá? A ciência, por causa de sua necessidade de completude e por motivos de princípio, opõe-se absolutamente à opinião. Então, gente, ciência é diferente de opinião, e isso é importantíssimo aqui. Você pode ter a sua opinião de gostar ou não gostar de teorias e conhecimentos. Agora, fato é, ciência não é a mesma coisa que opinião. Vamos lá. Tem gente falando que você tomar ivermectina, que é um remédio de verme, ele é um remédio de controle de verme intestinal, falando que isso é bom para a Covid. Mas não tem nada cientificamente provando que até o próprio laboratório que faz a ivermectina falou que o remédio deles não é um remédio para a Covid. E tem gente que está tomando ivermectina falando que é. Então, ciência, gente, não é isso. Isso é opinião. Eu quero acreditar que me falaram e eu acreditei. Eu tenho fé que isso aqui é pegar o remedinho lá e falar: esse remédio de verme não vai me tirar verme. Esse remédio de verme vai me fazer ser forte contra a Covid. Isso é opinião. Talvez tenha um princípio, mas tem que verificar. Só uma substância sai, não sei o que, é produzida a partir do intestino, não sei o que. Então, mas tem que verificar, porque senão é o quê? É opinião. Gente, eu posso então tomar qualquer coisa ali, vou fazer um chá de pedra, vou fazer um chá de terra. Vou inventar aqui agora, porque estou no princípio de autoridade, e falo assim, gente, ó, para curar tal doença, você tem que tomar um chá de boldo com babosa, e você vai ficar forte contra a Covid. Então, quer dizer, tem gente que quer acreditar, e isso é opinião. Ciência não. Ciência é quando você vai lá, verifica de novo, faz experimento, vê se dá certo, usa, mede os índices. Quer dizer, tem uma prática, uma metodologia para aquilo ser considerado um conhecimento. Entenderam? Então, Bachelard aqui para nós é muito importante até para dizer isso, o que é que a gente quer aprender? Essa psicologia do aprender, essas teorias da aprendizagem que vão facilitar o aprender, elas
entendem ciência e opinião como a mesma coisa? Não, gente. Opinião é opinião e aí cada um pode ter a sua. Agora, ciência não. Você gostando ou não gostando, os fatores científicos são evidências que vão produzir conhecimento. Então, quero aproveitar aqui o momento e dizer, gente, você está tomando ivermectina para COVID, eu recomendo que você tome também chá de boldo para COVID, porque você acredita em qualquer coisa que falaram para você. Atenção, gente. Atenção. Tá? Se lhe ocorrer legitimar sobre um ponto particular a opinião, isso acontece por razões diversas das que fundam a opinião. De modo que a opinião, por dentro, sempre erra. Tá? Por quê? Porque ela não tem evidência. A opinião pensa mal. Ela não pensa, mas traduz necessidades em conhecimento. A pessoa quer ter uma coisa para acreditar. Então ela está transformando a necessidade, a carência dela em acreditar em ter algum remédio em ciência, em conhecimento. E não é a necessidade que vai fazer o conhecimento. Não é porque você leu num grupo de WhatsApp, porque você teve uma tia que ficou boa. Será que ela ficou boa mesmo por conta da ivermectina? Ela ficou boa porque o estágio viral passou. Ela criou anticorpos para se defender daquilo ali. Designando os objetos segundo sua utilidade, ela se impede de conhecê-los. A opinião, então, bloqueia o conhecimento verdadeiro. Não se pode fundar nada sobre opinião. É preciso, em primeiro lugar, destruir a opinião. É o primeiro obstáculo a ser superado. E é um obstáculo epistemológico gigantesco, porque as pessoas querem ter as suas opiniões e cagar a regra com base na sua opinião. E dizer que é verdade só porque a pessoa acha que é. Não tem isso? Tem um monte de gente que a gente vê por aí que tenta fazer com que a sua verdade supere a verdade dos outros. Márcia, não é porque a pessoa é médica que ela está falando a verdade todo. O médico também tem opinião. Muitos médicos querem acreditar nisso daí, porque não tem o que passar para o paciente. Então, estão passando errado. Entendeu? Estão passando errado, porque quer ter alguma coisa. Quer dizer, eu falar assim, mal não vai fazer, porque vai ter um efeito psicológico. Pelo menos a pessoa não vai ter pulga e carrapato, né? Então, se for assim, tipo, médico por médico, também sou. Sou psicólogo, sou da área de saúde também, fiz doutorado nisso. Tem muito médico que só fez especialização. Então, meu conhecimento científico aqui com esses meus livros aqui estão me dando mais condição de fazer a leitura. Não é assim, porque alguém disse que é, porque ele está no princípio de poder dizer que é. Se não fosse assim, não existiria mentira. E se fosse assim, toda pessoa que entra no consultório médico seria curada. E a gente sabe que não é assim que acontece. Tem muita gente que entra no consultório médico e sai o quê? Pior do que entrou. E vai falecer, às vezes, por causa do medicamento errado que foi prescrito. E tem bons médicos e maus médicos. Inclusive, tem gente, médico, que está usando uma coisa que é proibida pelo Conselho de Medicina, que é uma folha, né, xerocada com esses medicamentos que foram prescritos pelo Bolsonaro e não por insistência dele e não pela ciência. Não foi produzido pela Fiocruz, não foi produzido pelo CRM, não foi produzido pelos conselhos de infectologia, não foi produzido pelos microbiologistas ou pelos estudiosos da área, foi produzido pelo quem? Pelo doutor João, que é um cara cego, que é médico há 20 anos e acha que aquilo ali vai fazer. Então, percebe, Márcia, que eu estou colocando? É que não é porque um médico está medicando que é coisa, não, que é certo, não.
Se fosse assim, se todo médico prescrevesse o que é certo para tomar, então era uma bênção, né? Ninguém morria no hospital. Não é isso que a gente vê, né? Médico não é santo nem Deus, não, tá? Inclusive, tem uns que esquecem até bisturi dentro da pessoa, tá? Então tá errado, tá? Remédio, antibiótico, por exemplo, é para matar o quê? Antibiótico. Bio é matar vida. O que é vida? Bactéria. Bactéria te usa um antibiótico para acabar com bactéria. Inclusive, eu tô tomando 4 comprimidos em jejum de antibiótico porque eu tô com H. pylori, eu tô com um problema no estômago, tô com bactéria no estômago e tô tendo que tomar, então, porque eu tô com uma gastrite crônica. Então, eu tô tomando antibiótico, bactéria. Vírus não se mata com antibiótico, porque vírus não é vivo. Vírus é um fragmento de RNA. Já descobriu que é vírus há tanto tempo. Sarampo, rubéola, tétano, difteria, poliomielite. Vírus não é uma gripe H1N1. Vírus não é uma coisa que a gente está aprendendo o que é vírus agora. Então, para vírus, qual que é o remédio do vírus? Produção de anticorpos no corpo. Como se produz anticorpos no corpo? Tendo contato com o vírus. Como se tem contato com o vírus? Vacina. Vacina. Então, eu não tomaria, mas conheço várias pessoas que teve Covid e já volta ao médico com a ivermectina na mão. Sim. Aí tem médico que tá com política, né? Tá com política. É triste, lamentável. Porque tá jogando os seus diplomas em xeque, né? Mas aí a pessoa acredita assim, a pessoa acredita, né? Que mal vai fazer, né? Pelo menos a pessoa sente que ela tá tomando um remédio, né? Porque vírus, gente, o que cura o vírus é a produção de anticorpos no corpo, né? Vamos lá, vamos seguir. O espírito, cadê aqui? Não bastaria, por exemplo, retificá-la sobre pontos particulares, né, opinião, mantendo como uma espécie de moral provisória, um conhecimento vulgar provisório. O espírito científico nos proíbe ter opiniões sobre as questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular claramente. Antes de tudo, é preciso saber colocar os problemas. E diga-se o que se quiser, na vida científica, os problemas não se colocam por si mesmos. São atividades humanas, antropomórficas. Somos nós que colocamos o problema. Porque o conhecimento é nosso, a lógica é nossa. É justamente neste sentido do problema que dá o traço distintivo do verdadeiro espírito científico. Para um espírito científico, todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Se não houve uma pergunta, não pode haver conhecimento científico. Porque todo conhecimento científico vem de uma pergunta. Então, é produtivo, por exemplo, a metodologia de aprendizagem, a teoria de aprendizagem, a psicologia da aprendizagem, que trabalha com desafios, com problemas. A gente vai ver um pouco disso em Jean Piaget. Jean Piaget pensava que o aprender podia se dar por meio de jogos, testes, habilidades que seriam desenvolvidas a partir das perguntas, dos problemas. E a pessoa, então, ia resolver, ao resolver um problema, né, conseguiria aprender aquilo de uma maneira mais tranquila, uma maneira melhor, mais sólida. Né? Tanto que existem vários cursos que hoje estão se baseando numa metodologia de resolução de problemas. Tá? Nada acontece por si, nada é dado, tudo é construído. Também, um conhecimento adquirido com um esforço científico pode envelhecer. A pergunta abstrata e genuína se deteriora, a resposta concreta permanece. A partir desse momento, a atividade espiritual muda de direção e se bloqueia. Um obstáculo epistemológico insere-se sobre o conhecimento não problematizado.
Hábitos intelectuais que foram úteis e sadios podem, com o tempo, obstaculizar, ou seja, se colocar como um obstáculo para a pesquisa, tá? Então, conhecimento é um esforço em científico, mas esse esforço vai ter que ser redobrado, porque às vezes chegou a ser um conhecimento científico uma hora e a gente foi percebendo, né, nesses termos até que Karen colocou aqui, né, de que cadê? Como que Karen colocou? Aqui, de realidades que são mutáveis, né? Ou seja, de realidades sociais e compreensões que vão se modificando com o tempo, a ciência vai caminhando nesse sentido. Sim, Letícia, vamos ver de novo. Vamos ver mais um pouco. Vocês vão estudar Piaget mais um pouquinho, vão estudar Vygotsky mais um pouquinho. Tá? Eu sei que vocês já viram Vygotsky e Piaget com Priscila, e agora a gente vai dar mais um caminho, mais teorias sobre eles também e outras teorias da aprendizagem. Tudo bem então, Bárbara, tranquilo. Beleza, depois vai estar no AVA, tá? Você vê lá o que vai continuar. Beleza. Vamos continuar. Então, gente, vocês vão ver de nada. Vocês vão ver algumas teorias de novo um pouco mais aprofundadas. Tá? Tudo bem, Letícia. Mas, gente, quem marcou esse estágio, esse horário? É o estágio o quê? Bárbara e Letícia, fala para mim, o estágio obrigatório? Não, professor, eu estou fazendo estágio voluntário, mas é que como eu moro longe, eu tenho que pegar ônibus, entendeu? Ah, entendi, entendi. Então tá, então depois vocês, por favor, vocês dão uma olhada depois no término da aula, depois eu vou colocar no AVA, tá bom? Pode deixar, eu vou assistir sim. Valeu, beijão, boa sorte aí. Vamos lá. Aí, então, quer dizer, então a gente tem que ir permitindo que esse conhecimento dessas realidades que são mutáveis, elas alcancem novos espíritos, alcancem novos ares, e então enfrente os problemas, os fantasmas do passado e consiga se estabelecer a partir dessa novidade, a partir da possibilidade desse novo conhecimento que foi pesquisado. Nosso espírito, diz justamente Bergson, tem uma tendência irreversível de considerar mais clara a ideia que mais frequente o serve. Isso é muito interessante. Tipo assim, as pessoas acham que a melhor ideia é aquela que vai servir para elas. E nem, às vezes, não percebe que, às vezes, a ideia, aquela ideia que é mais dolorida, aquela ideia que mais joga a gente contra a parede, é a que está correta. A ideia adquire, deste modo, uma clareza intrínseca abusiva. Mediante o uso, as ideias se valorizam indevidamente. Um valor em si se opõe à circulação dos valores. Esse é um fator de inércia para o espírito, uma maneira do espírito ficar paralisado, porque fica ali valorizando aquilo que não tem valor. Por vezes, uma ideia dominante polariza um espírito em sua totalidade. Que polariza? Joga uma ideia, domina esse espírito igual um encosto. Não quer sair daquela pessoa de jeito nenhum. Porque ela tem tanta necessidade de acreditar numa mentira. E aí, gente, às vezes as pessoas preferem mentiras que deixam ela bem do que verdades que botam ela para pensar. Ela tem pessoas que querem acreditar em algumas mentiras, necessitam acreditar naquela mentira para a vida dela ter algum sentido. Isso não significa que ela está indo num caminho de verdade. Ela está se fantasiando, se redobrando num mundo de mentiras, né? Este é um fator de inércia para o espírito. Por vezes, uma ideia dominante polariza o espírito em sua totalidade, é o encosto. Um epistemólogo irreverente dizia, cerca de 20 anos atrás, que os grandes homens são úteis para a ciência na primeira metade de sua vida e nocivos na segunda metade. Que é isso, gente? Porque quando eles estão novos, eles criam ideias criativas e tudo mais, mas depois, na segunda metade, com o amadurecimento, eles querem destruir as próprias ideias.
O instinto formativo é tão persistente em certos homens de pensamento que não devemos nos alarmar desse botade, quer dizer, desse capricho, né? No fim, porém, o instinto formativo acaba por ceder ao instinto conservativo. A gente vai ficando velho, mais moderado, né? E vai tentando conservar algumas ideias. Chega um momento em que o espírito gosta mais daquilo que confirma o saber do que daquilo que contradiz. Gosta mais das respostas do que das perguntas. E, gente, vamos lembrar, a ciência é feita de perguntas que vão produzir respostas, e não de respostas de opinião que nascem do nada. Então, o instinto conservativo dos mais velhos acaba dominando e o crescimento espiritual se detém. A pessoa não quer mais acreditar em coisas novas. Isso acontece muito com os mais idosos. Ah, fala assim, eu vivi acreditando assim, não é assim que eles falam? Eu acreditei isso a vida toda. Eu sempre soube assim. O que eu sei é o certo. Vocês trazem essas novidades que não quer dizer nada. E são resistentes a querer conhecer e querer pensar de uma maneira diferente. E acha que sabem porque souberam um dia. Tá? É isso que Bachelard está colocando para nós. Que nós precisamos de ter um espírito empolgado e encontrar as contradições dentro do próprio conhecimento que a gente está tendo no momento. Tá? Então, a noção de obstáculo epistemológico pode ser estudada no desenvolvimento histórico do pensamento científico e na prática da educação. Em ambos os casos, esse estudo não é cômodo, causa estranheza, então é incômodo. Se não é cômodo, é o quê? Incômodo. Causa estranheza, faz a gente pensar, e às vezes nem sempre é gostoso produzir um discurso pensar dessa maneira, porque a gente acaba colocando em xeque, em questionamento, aquilo que a gente considerava como verdade. Mas se eu não coloco em xeque, não coloco em questionamento aquilo que eu considero como verdade, eu tenho opinião e não tenho ciência. Eu tenho crença, eu tenho fé, mas não tenho ciência. Quer dizer, eu não produzo verdadeiro conhecimento. Eu estou preferindo viver a minha vida com base naquilo que eu acho sólido caminhar. Mas nem sempre isso é pedra. Vamos pensar, a casa que tem alicerce, ela se constrói sobre a rocha. O que significa isso? Sobre a ciência, sobre a verdade, e não sobre a areia movediça daquilo que alguém falou um dia para eu acreditar e que não tem evidência nenhuma. A história, então, em seu princípio, é de fato hostil a todo juízo normativo. Todavia, é preciso pôr-se dentro de um ponto de vista, ou seja, é hostil porque é difícil você provar alguma coisa para alguém que está com a cabeça dura ali. Todavia, é preciso pôr-se dentro de um ponto de vista normativo, caso se queira julgar a eficácia de um pensamento. E aí, o que é esse novo ponto de vista normativo? São as metodologias científicas. Olha, eu sei isso por conta disso, porque eu experimentei assim, porque foi feito assim, porque está nos artigos científicos, tal. Não é porque alguém me falou no WhatsApp, né? Tudo aquilo que se encontra na história do pensamento científico está longe de servir efetivamente à evolução desse pensamento. Às vezes é para destruir o próprio pensamento. Se descobre uma coisa que contradiz completamente o que se acreditava anos atrás. Por quê? Porque foi desenvolvida uma nova máquina, um novo método, uma nova leitura, né? Por isso que a gente via antigamente lá no jornal, no Jornal Nacional, não, gente, naquele programa, no Globo Repórter, lembra? Aquilo que falava, uma semana falava que o tomate fazia mal, na outra falava que fazia bem. Por quê? Porque o conhecimento vai encontrando essas mutabilidades aí. Encontrou uma substância, depois se encontra outra, porque usou agrotóxico, e aí por aí vai. Tá? Certos conhecimentos também justos bloqueiam muito rapidamente pesquisas úteis. O epistemólogo, né, o educador do conhecimento, ele deve, por isso, selecionar os documentos reunidos pelo historiador. Deve julgá-los a partir do ponto de vista da razão evoluída. Porque apenas a partir do presente podemos julgar plenamente os erros do passado espiritual. Bacana isso, hein? Por outro lado, também nas ciências experimentais, é sempre a interpretação racional que põe os fatos em seu justo lugar. É sobre o eixo experiência-razão e na direção da racionalização que se encontram os mesmos tempo
se encontrar ao mesmo tempo, perdão, o risco e o sucesso. Apenas a razão dinamiza a pesquisa, uma vez que apenas ela sugere para além da experiência comum, imediata e enganosa. A experiência científica, indireta e fecunda, tá? Então tá falando do quê? De exorcizar o medo do conhecimento e permitir a superação do obstáculo epistemológico através das evidências que vão sendo colocadas pouco a pouco nessa ciência que muda. É, portanto, o esforço da racionalidade e de construção que deve atrair a atenção do epistemólogo. Podemos ver aqui aquilo que distingue o mister do epistemológico, mais importante em relação ao historiador da ciência. O historiador das ciências deve considerar os fatos como se fossem ideias, inserindo-os em um sistema de pensamento. Um fato mal interpretado por uma época permanente, permanece um fato para o historiador. Segundo a ótica do epistemólogo, do educador científico, ele é um obstáculo, um contrapensamento, e deve ser, então, abandonado. Aprofundando principalmente a noção de obstáculo epistemológico, daremos o pleno valor espiritual à história do pensamento científico. Com demasiada frequência, a preocupação com a objetividade que leva o historiador das ciências a catalogar todos os textos, né? Não chega a medir as variações psicológicas que podem ser encontradas na interpretação de um mesmo texto. E isso é complicado, porque se eu fico utilizando aquele texto histórico como se fosse a verdade, né, as pessoas vão se apegar àquilo ali e cada um vai interpretar de uma maneira. Exemplo disso é o conhecimento da física. Ele está falando de historiador aqui, epistemólogo, é o seguinte, gente, é que às vezes a gente usa, sabe, mesmo sabendo que as coisas estão erradas, a gente continua ensinando aquilo que é errado, para a pessoa ter um conhecimento, para aprender aquilo que é certo depois. Mas é um risco muito grande, porque a pessoa pode se afeiçoar tanto àquele conhecimento ali e não sair daquilo. Exemplo, a física. Quando a gente pega a física mecânica, Newton, nós estamos ensinando uma coisa que é história, que não é epistemologia. História no sentido de que já hoje nós não compreendemos os fenômenos da mecânica a partir das teorias de Newton. Lembra? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Né? Este pensamento newtoniano já foi abandonado por uma física relativista, por uma física mais moderna, tá? Por interpretações diferentes daquela física que tínhamos no século XVII, tá? Só que a perspectiva de chegar a entender Einstein é preciso primeiro passar, quer dizer, acreditam, né, por Newton. Bachelard está falando que talvez isso aqui nem fosse tão importante, que às vezes você está gerando mais vício do que possibilitando o conhecimento, porque o conhecimento não poderia ser gerado a partir do que está certo já, a partir de Einstein e abandonar as teorias newtonianas. Isso é uma questão que a gente vai ter que resolver na área de ensino de ciências, por exemplo. Né? Mas nós começamos ensinando muitos conceitos que já não servem mais para se chegar a conceitos teoricamente melhores, mas enfim, conceitos verdadeiramente mais científicos. Em uma mesma época, sob a mesma palavra, encontram-se conceitos tão diferentes. O que nos engana é o fato de que a mesma palavra contemporaneamente designa e explica. A designação é igual, a explicação é diferente. Quando a gente fica lá com textos muito antigos, tentando interpretar ao pé da letra ou usando os conceitos que nós temos hoje para interpretar o que estava escrito lá antes, a gente pode estar cometendo o quê? Grandes erros. Porque o que se quis dizer há 20 anos atrás, hoje, já está sendo dito de maneira diferente. Então, quem disse que algo que foi escrito há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 300 anos atrás, é a verdade? A gente está tentando só atualizar os textos. Por exemplo, a palavra telefone corresponde a conceitos que diferem totalmente para o assinante, né, do telefone, né, que vai ligar, para o telefonista, para o engenheiro,
Para o matemático interessado nas equações diferenciais da corrente telefônica, cada telefone significa uma coisa. O epistemólogo, portanto, deve se esforçar, o educador da ciência, para captar os conceitos científicos em efetivas sínteses psicológicas, ou seja, em sínteses psicológicas progressivas, estabelecendo para cada noção uma hierarquia de conceitos e mostrando como um conceito produziu outro e se ligou com o outro. Então, haverá alguma possibilidade de medir uma eficácia epistemológica. Rapidamente, o pensamento científico aparecerá como dificuldade vencida, um obstáculo superado. E é isso que se quer, que se deseja. A superação dos obstáculos científicos, dos obstáculos epistemológicos. Na educação, e entramos mais na nossa área ainda, a noção de obstáculo pedagógico é igualmente desconhecida. Tenho sido frequentemente atingido pelo fato de que os professores de ciência, se é possível ainda mais que os outros, não compreendem o fato de que não se compreenda. Poucos, vou explicar isso, tá? Não compreendem o fato de que não se compreenda. Vou explicar. Pouco numerosos são os que aprofundam a psicologia do erro, da ignorância e da irreflexão. Os professores de ciência imaginam que o espírito comece como uma lição, que se possa sempre refazer uma cultura indolente, repetindo uma aula, e que se possa fazer compreender uma demonstração, repetindo-a ponto por ponto. Não refletiram sobre o fato de que o adolescente chega às aulas de física com conhecimentos empíricos já construídos. Por isso, não se trata tanto de adquirir uma cultura experimental, e sim de mudar a cultura experimental e abater obstáculos já acumulados na vida cotidiana. Então, gente, o que está se colocando aqui é que nós, professores, pensamos que nós podemos corrigir aquilo, numa aula, aquilo que já está, que existe apenas em outra aula, numa aula anterior, e não é isso. A gente vai estar combatendo, muitas vezes, na sala de aula e permitindo a aprendizagem através do exorcismo, de combater um conhecimento que ele teve errado no início da vida dele. Há 10 anos, há 15 anos. Por isso vocês, inclusive, vão ter uma disciplina sobre educação de jovens e adultos, de EJA. E é importante entender isso, porque a pedagogia é diferente da andragonia, né? Ou seja, do ensino de pessoas que já têm mais conhecimento e, obviamente, mais opinião, e, obviamente, mais erros epistemológicos acumulados. Tá? Ensinar para um menino de 5 anos é completamente diferente de ensinar para alguém de 20 anos, que é totalmente diferente de ensinar para alguém de 60 anos. Por quê? Porque o conhecimento precisa ser trabalhado por essa ideia de romper os obstáculos epistemológicos e, obviamente, os obstáculos pedagógicos que foram construídos durante a vida da pessoa. Um só exemplo. O equilíbrio dos corpos flutuantes é o objeto de uma intuição familiar que é um tecido de erros, que é um conjunto de erros grande. De modo mais ou menos claro, atribui-se uma atividade ao corpo que flutua, ou melhor, ao corpo que nada. Se procuramos afundar com a mão um pedaço de madeira que se encontra na água, vemos que ele resiste. Não se atribui facilmente a resistência da água. Por isso, é bastante difícil fazer compreender o princípio de Arquimedes, em sua estupenda simplicidade matemática, se em primeiro lugar não se criticou e se desorganizou o complexo impuro das primeiras intuições. Em particular, sem essa psicanálise dos erros iniciais, vai ser muito bacana esse conceito, cara. Jamais se fará compreender que o corpo que emerge é o corpo completamente imerso. O corpo que emerge e o corpo completamente imerso obedecem à mesma lei. São os princípios do Arquimedes. Vou ser mais claro, vou falar de uma outra maneira.
A pessoa está achando ali, muitas vezes, que o que flutua porque simplesmente o pedaço de madeira é menos denso do que a água e não compreende os princípios do próprio deslocamento da água e a própria tensão criada pela água para fazer com que o corpo flutue. Então, a pessoa talvez nunca vai entender porque ela simplesmente pensa que o que é mais leve flutua. E não é isso. Então, muitas vezes nós ensinamos errado, principalmente nós, enquanto educadores das séries iniciais, ensinamos conhecimentos científicos errados, e isso vai levar, às vezes, para a vida da criança a vida toda. Por quê? Porque nós não estudamos, porque nós, educadores, construímos um tipo de epistemologia que cria, às vezes, mais obstáculos do que possibilita que o conhecimento seja gerado. Então, entender uma psicologia da educação, no caso, uma psicologia do aprender, uma psicologia do desenvolver, é entender que é importantíssimo uma atitude nossa, que não são as nossas opiniões de educadores que deve ser ensinada, mas o que deve ser ensinado é aquilo que vai possibilitar o crescimento e o desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso, enfim, da pessoa que é alvo daquele conhecimento. De modo que toda cultura científica deve começar, como explicaremos longamente, com uma catarse intelectual e afetiva. Poder falar sobre aquilo dos conhecimentos anteriores. A pessoa poder dizer aquilo que pensa, aquilo que acredita. E a partir dessa catarse intelectual e afetiva é que nós vamos trabalhar a possibilidade de superação dos obstáculos pedagógicos que aquela pessoa tem. Resta, além disso, a tarefa mais difícil, que é justamente fazer esse segundo passo, né, que é colocar a cultura científica em um estado de mobilização permanente, substituir o saber fechado e estático por um conhecimento aberto e dinâmico, dialetizar, né, colocar em confronto todas as variáveis experimentais e, por fim, dar à razão razões de evolução. Dar à razão, dar ao conhecimento, possibilidade de crescimento, possibilidade de desenvolvimento. E aí, então, o Bachelard dá mais alguns exemplos, né, sobre a experiência anterior, sobre o obstáculo realista, sobre o obstáculo animístico, né, como esses obstáculos que devem ser superados, tá? Vamos lá, vamos trabalhar tudo, né? A gente já começou aqui com o Bachelard. Acho tão importante aqui a gente compreender aquilo que vai ser ensinado, né? Ter uma atitude honesta para com o nosso aluno, tentando mostrar para ele que essas experiências são importantes, mas as experiências anteriores podem ser obstáculos para o conhecimento. E como gerar isso na sala de aula, né? Para facilitar esse processo de aprendizagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer todos esses conhecimentos, né, em tela, trazer esses conhecimentos para dentro da sala de aula para questionar, para colocar os poréns, e aí sim conseguir fazer esse processo de convencimento científico. Porque para a gente aprender, a gente tem que ser convencido de que aquele conhecimento é melhor do que o conhecimento anterior, de que eu tenho que abandonar aquelas crenças do passado que estavam ali na minha cabeça, porque, sei lá, porque minha avó me ensinou um dia, né? E a avó ensina muita coisa boa, tá? Muita coisa que a gente vai levar para a vida toda. Mas certos conhecimentos que não tinham ali acesso no lugar, no território, na comunidade, né? E aí a gente acaba acreditando naquilo que a gente foi ensinado a vida toda e não se abre a colocar em xeque e superar esses obstáculos científicos, esses obstáculos epistemológicos, esses obstáculos pedagógicos, tá? Vamos lá, então, usar esses 4 exemplos aqui do Gaston Bachelard para a gente terminar essa parte de epistemologia, tá? A experiência anterior, né, na formação de um espírito científico, o primeiro obstáculo que se encontra é a experiência anterior, ou seja, a experiência colocada antes e acima da crítica, que é necessariamente um elemento integrante do espírito científico, uma vez que a crítica não operou explicitamente a experiência anterior,
não pôde, em nenhum caso, ser um ponto de apoio seguro. É como se fosse uma bengala, que foi aprendida com o tempo, e a gente tem, às vezes, dificuldade de largar a bengala, porque a gente sente certa instabilidade. A gente consegue caminhar bem com aquele conceito, está ali usando a bengalinha, e não consegue caminhar com as próprias pernas, porque está usando um erro, né, uma opinião, como se fosse ciência, um conhecimento empírico anterior, usando ali como se fosse uma bengalinha. Uma vez que a crítica não operou explicitamente, a experiência anterior não pode, em nenhum caso, ser um ponto de apoio seguro. Daremos numerosas provas da fragilidade dos conhecimentos anteriores, mas desejamos logo opor-nos claramente àquela filosofia fácil, que se apoia sobre um sensismo mais ou menos genuíno, mais ou menos romanceado, e que pretende receber diretamente seus próprios ensinamentos a partir de um dado claro, nítido, seguro, constante, a todo momento oferecido a um espírito sempre disponível. Então, às vezes, a gente precisa, para gerar ciência e bom conhecimento, desestabilizar e não permitir que a pessoa fique caminhando a vida toda com uma bengalinha só porque ela acha que aquilo ali vai servir para ela e pronto, e acabou. Tá? Eis então a tese filosófica que sustentaremos. E aí, então, guardem isso. O espírito científico deve ser formado contra a natureza, contra aquilo que é, em nós e fora de nós. O impulso e o ensinamento da natureza, contra a dedução natural, contra o fato colorido diversificado. O espírito científico deve ser formado reformando-se. O que é isso? Colocando em contradição, pensando a falsibilidade, a refutabilidade, o paradigma, a comunidade científica, que nós colocamos antes com Popper e com Thomas Kuhn. O conhecimento científico se estabelece não porque eu quero acreditar, não porque é mais gostoso para mim, não porque eu gosto mais, mas pura e simplesmente porque ele precisa ser reformado, reconstruído, restituído constantemente. Porque senão eu vou ficar acreditando em mentira e passando para os meus alunos mentira como se fosse verdade. E isso não pode acontecer. Eu que sou um educador, um pedagogo, um professor eticamente constituído, eu tenho que compreender que a minha atuação docente tem que ser decente, do ponto de vista que eu tenho que permitir a liberdade epistemológica, o crescimento do meu aluno, e não fazer com que ele seja escravo das minhas crenças, dos meus valores e das minhas bengalas, que eu acredito que são conhecimento. Conhecimento que fica ali parado, ele fica empoeirado, ele perde o valor. Ele precisa ser reformado constantemente, atualizado, repetido, repensado, um monte de coisas. Porque senão eu estou ensinando mentiras como se fossem verdades. E quem ensina mentiras não passa de um mentiroso. Você quer mentir ou contar a verdade? E tem muito mentiroso, tá? Na nossa área tem. Nossa, tá cheio. Quer ensinar só aquilo que é bom para ele mesmo. Aquilo que mais gosta. Aquilo que acha que é verdade. Né? O obstáculo realista. Se quisermos procurar caracterizar de modo justo a sedução da ideia de substância, não devemos temer procurarmos seu princípio até no inconsciente, lugar em que se formam as preferências indestrutíveis. A ideia de substância é uma ideia tão clara, tão simples e tão pouco discutida, que deve se apoiar sobre uma experiência muito mais íntima do que qualquer outra. Tá? O que é isso? Substância. A gente pensar a matéria, pensar o que existe, tá? E não ficar ensinando aquilo que é do ponto de vista apenas do meu pensamento, tá? É um obstáculo realista. As pessoas querem acreditar em coisas, né? Já falou um pouquinho sobre isso aí, tá?
Esse obstáculo animístico agora é o obstáculo que a gente estava falando sobre a questão da vida, tá? Que os obstáculos que o Thomas Kuhn não, que o Gaston Bachelard está trazendo as experiências anteriores, a substância, que é a realidade, né? E a vida, que então é chamado de obstáculo animístico. A palavra vida é uma palavra mágica, é uma palavra valorizada. Todo outro princípio empalidece, né, fica com vergonha, quando se pode invocar um princípio vital, que é a manutenção da vida, os valores da vida. O livro do Conde de Traçan, 2 tomos cada um, com 400 páginas, estabelece uma síntese que reúne todos os fenômenos por meio da única intuição de uma matéria viva que governa uma matéria morta. Uma vez que essa matéria viva é o fluido elétrico, este anima e move-se todo o universo, os astros e as plantas, os corações e os germes. Ele é a fonte de todo impulso, de toda fermentação, de todo crescimento, porque é repulsivo a si mesmo. Em uma tal obra, pode-se facilmente surpreender a intuição de uma intensidade de algum modo indefinida e inexorável, com a qual o autor condensa um valor vital sobre um material infinitamente pequeno. Sem dar nenhuma prova, com a simples sedução de uma afirmação valorizante, o autor atribui uma potência sem limites a alguns elementos. Também o fato de fugir à experiência é um sinal de potência. Aí vamos lá. No Conde de Tressan, né? A matéria morta é inerte e sem forma orgânica. A matéria viva é 1 milhão de vezes mais sutil do que a menor molécula de matéria morta. Da matéria que o melhor microscópio pode fazer-se perceber. Por mais que se procure no volumoso tratado do Conde de Tressan, não se encontrará nada que possa provar essa tenuidade, nada que possa legitimar essa substancialização de um impulso vital. Mais uma vez, estamos diante das metáforas sedutoras da vida. E esta não é a intuição de um só autor. O Conde de Lacepede, em 1781, escreve com um axioma: a expansibilidade não pode pertencer de modo algum à matéria morta. Todo impulso é vital. A vida marca com um valor indiscutível as substâncias que ela anima. Quando uma substância deixa de ser animada, ela perde alguma coisa de essencial. A matéria que abandona um ser vivo perde algumas propriedades importantes. A cera e a seda são esse tipo, ambas não são eletrizáveis. Para impedir este raciocínio, mais além, a cera e a seda, com efeito, não são mais que excrescências de corpos que viveram. E aí, então, gente, eu explico por que o Bachelard está falando sobre isso, né? Porque ele parece acabar de nada, porque isso aqui é um pequeno trecho do texto dele, tá? Do Epistemologia. Gaston Bachelard está falando o seguinte: que as pessoas querem acreditar nos princípios vitais, querem acreditar que a vida pode ser de tal jeito, de tal forma. Mas não é porque alguém escreveu num livro que aquilo é verdade. Muitas pessoas ensinam coisas simplesmente porque elas estão em livros. E aí eu vou usar igual Márcia. A Márcia tinha falado, né, da questão do medicamento lá do médico. É a mesma coisa. Ah, eu vou colocar aqui, eu posso ensinar isso porque o autor tal está escrevendo. Mas será que o autor tal escreveu, mesmo ele falando poeticamente sobre a vida, é aquilo que é verdade? É aquilo que serve? É aquilo que presta? É ciência? Só porque foi escrito em algum lugar? Tá? Então, gente, o que nós vimos até aqui, então? Né? A gente pegou essa parte da epistemologia clássica para a gente compreender algumas coisas. Vamos a estas coisas aqui, vou fazer uma síntese, tá? Nós estudamos epistemologia de Popper, de Kuhn e de Gaston Bachelard para entender que a psicologia do aprender, a psicologia da aprendizagem,
ela tem que levar em conta a honestidade e aquilo que deve ser ensinado. A certeza, a coerência, a importância daquilo que é o conteúdo do universo da aprendizagem. Então, ensinar é uma atividade muito valorosa, educar, porque ela tem que levar em consideração, como o Popper, que a ciência passa por processos de refutabilidade e de falsibilidade. Ou seja, ela muda-se, ela se supera. 2, aquilo que é ensinado por conta de uma comunidade científica. E aí ela tem que permitir a superação desses paradigmas. Ela tem que permitir a revolução. Ela tem que permitir a mudança. Porque o conhecimento, aquilo que a gente ensina hoje, não vai ser aquilo que você vai ensinar daqui a 10 anos. Nós, educadores, temos que sempre estar antenados para ensinar para os nossos alunos aquilo que há de melhor, de mais científico, respondendo ao tempo aquilo que deve ser colocado naquele tempo. Então, a minha aula, mesmo que fosse a mesma disciplina de psicologia da aprendizagem, há 10 anos atrás, ela se mudou completamente. Eu vou mudando paradigmas, vou tentando buscar textos novos, vou permitindo essa superação que o Popper fala. E óbvio, essa superação de paradigmas pode ser interpretado no 3, com Gaston Bachelard, na superação dos obstáculos epistemológicos, dos obstáculos pedagógicos, tá? É tudo aquilo que tenta se fantasiar de ciência na forma de opinião, ou que foi uma experiência que eu tive antes e que eu quero muito acreditar naquilo. Eu quero muito acreditar naquilo, mas que nem sempre é verdade. Então, ensinar, às vezes, envolve levar em consideração aquilo que o paciente, que o educando está trazendo como problema de seus obstáculos, com seus problemas, para se chegar a um conhecimento efetivo. Então, leva em consideração aquilo que está sendo trazido, e aí eu permito, então, pensar de maneira diferente aquilo que foi trazido, superando os obstáculos. Perfeito, gente, até então. Queria ouvir vocês um pouquinho dos seus obstáculos epistemológicos, problemas, se vocês estão entendendo, se vocês querem fazer alguma pergunta. Vamos fazer então uma pausa para esse momento agora. Alguém tem algum questionamento? Quer pensar alguma coisa, falar o que pensou, partilhar? Ninguém entendeu nada. Eu vou começar tudo de novo, então, hein? Vou começar tudo de novo, levando em consideração o conhecimento prévio para superar os obstáculos pedagógicos. Já podem ser feitas. Pode sim, tá? As atividades já podem ser feitas. Inclusive, gente, elas têm prazo, tá? Aí o lance é, mas professor que está falando aqui no Indagações 1 sobre o texto do Boaventura. Gente, aí você vê o videozinho que eu coloquei dele, da aula do Boaventura, você vai entender tudo que está rolando aqui. Tá? Tem a aula do próprio Boaventura falando sobre os conceitos, mas vocês podem fazer, ler o texto e já antecipar porque tem prazo. Eu vou usar mais um pouquinho, tem a próxima aula ainda, eu coloquei prazo de 5 de março, vocês podem fazer. Mas eu vou usar um pedaço da aula de hoje para começar o Boaventura e na sexta-feira a gente termina Boaventura. Eu termino o tópico 1, tá? Então, aí, Bia, você vai ter que ler, né, ver o videozinho do Boaventura e ler o texto. Você conseguiu ler o texto aí que é o primeiro texto do Boaventura, que é Pensamento Abissal?
Começou só? Então tá. Se vocês quiserem ficar com dúvidas e começar a fazer o Indagações 1 para depois de sexta-feira, aí porque eu vou terminar, vou explicar esse texto todo ainda. Vou começar agora, o texto Pensamento Abissal. O Aprender com o Sul, que é uma leitura complementar, tá? Não é obrigatória, tá? Aí depois dessa explicação você vai começar a ver que é mais tranquilo. O Destino Educação, que é escolas inovadoras, tem gente que já até fez, tá? Mas pode ser feito também. A Caroline já fez e tem até o dia 5 de março para vocês fazerem também, que é sobre a escola âncora, projeto âncora, tá? E aí é bom que eu vou abrindo já um pouco mais das outras coisas para ir avançando, tá? Vamos lá, então. Vou começar, então, o texto do Boaventura de Souza Santos. Sim, Carol, você ficou com dúvida no quê? Posso até abrir aqui agora a indagação 1. Vamos lá, a pergunta 1 é: por que o currículo escolar e as novas ações do Ministério da Educação mostram um alinhamento com o capital, com o colonialismo e com o patriarcado? Não, eu tenho que fazer o texto para vocês entenderem isso. São com os preconceitos do passado. Patriarcado, gente, é uma estrutura de pensamento em que o homem tem valor e a mulher não. É baseado no patre, no pai, no dono da casa, e não na dona, na mulher. Nós vivemos uma sociedade assim, que foi se construindo a partir dessa ideia de que o homem poderia receber mais, que as profissões masculinas poderiam ser mais valorizadas, que a mulher poderia menos, tá? Colonialismo significa o quê? A ideia de colônia, de que o sul é menor, menos importante, essa síndrome de cachorro que apanhou na rua, a ideia de que as colônias não prestam, o conhecimento produzido setentrialmente é menor do que o que é produzido meridionalmente, é menor, menos importante do que é produzido setentrionalmente. Nós estamos no sul, né? O que é o norte? O norte é Europa e Estados Unidos. Rússia, China e Japão. Esse é o norte. O que é o sul? O sul são as colônias. É a América Latina, a África, a Índia, os países ali asiáticos menores, né? E a Oceania. E seriam os países que não sabem de nada, são os aborígenes, são os indígenas, são os arcaicos, são os bárbaros, e que não sabem o conhecimento ainda. E o capitalismo é a ordem econômica que tudo vale pelo lucro. Então, a minha pergunta é: por que o currículo escolar e as novas ações do Ministério da Educação mostram um alinhamento de tal modo com o capitalismo que mostram que está alinhado com o capital, e mostra que está baseado naquilo que o Sul não tem valor, o colonialismo, e de que de dominação, a política da Petrobras, a gente está vendo exatamente isso acontecer agora, e com o patriarcado, ou seja, com os preconceitos, com os obscurantismos. Vou falar um pouquinho sobre isso, ok? Mas tá alinhado com isso tudo aí, tá? Vamos lá. Eu vou começar então o texto do Boaventura agora. Tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o texto do Boaventura. A gente está bem no finzinho da nossa aula de hoje. Vamos fazer o seguinte, gente, para a gente não dar bobeira. Sexta-feira, então, a gente já pega o Boaventura e eu termino com vocês esse primeiro tópico. Pode ser assim? A gente para aqui por hoje, senão a gente vai gastar uns minutinhos aqui, 15 minutos para falar de Boaventura. Eu vou gerar mais dúvida do que solução, tá? Então, desejo para vocês um excelente dia. Fiquem bem. Deixa eu ver, acho que deixa eu olhar uma coisa aqui na sala rapidinho antes de acabar a aula. Ah, tá certo. Não coloquei ainda, não coloquei ainda o vídeo do
YouTube da aula passada. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Tô ficando doido. Rapidão. Ah, porque não está aberto, por isso não vou olhar aqui. Já fiz fiz o upload do vídeo no YouTube e não coloquei na sala de aula. Cabeçudice total. Rapidinho aqui que eu já vou passar até o link para vocês. E colocar no Ava agora já no Ava. Peraí, vamos lá. Ah, beleza. Vou fazer isso aqui agora. Então, já daqui a pouquinho, já tá hoje ainda, agora, eu vou colocar as duas aulas para vocês no Ava, tá? Então, ó, beijo grande, fiquem bem e a gente se vê na sexta-feira. Professor, você colocou um vídeo que começa no minuto 15, eu acho, tá certo? No minuto 15? Como assim? Não, é só você arrastar para trás lá. Vai começar no minuto zero. Temos a honra de receber a... É só você arrastar para trás, tá? Todos os vídeos começam no lugar, no comecinho. Tá? Beleza. Beleza, então. Valeu, gente. Beijo até sexta-feira. Tchau, tchau.